O Leandro Henrique tem 3 paixões: motociclismo, serralheria e culinária. Quando decidiu empreender, uniu as 3 para criar uma motofood. O projeto deu certo e hoje ele percorre a cidade vendendo sanduíches deliciosos e para todos os gostos. Essa é a história que você acompanha agora no Meu Negócio Nômade. Confira! Como é que vai, pessoal? Vamos entrar. Bom, meu nome é Leandro Henriques, eu tenho 41 anos, sou natural de Belo Horizonte, estou em Brasília desde 2010 e eu sou o proprietário da Fogo Etc., que é uma empresa de um negócio de alimentação de rua. Eu sou também o operador dessa belezura aqui. A Fogo Etc., ela nasceu como um projeto de serralheria nos idos de 2013. Eu trabalhei durante 15 anos como consultor de comunicação corporativa, minha formação ela é em comunicação e marketing, e em 2013 eu adquiri um hobby de serralheria para poder começar a mexer com churrasqueiras e itens de fogo. E daí que veio o nome da empresa Fogo Etc., que é basicamente tudo o que se refere a fogo. E na mesma época eu também já andava de moto. Então, em 2017, eu vi um vídeo de uns indianos que fizeram um negócio de alimentação de rua em uma motocicleta. Era uma moto Royal Enfield com um sidecar adaptado com churrasqueira, em que eles faziam comidas típicas na rua. E na época eles já estavam com 50 motos rodando pela Índia. Eu olhei aquilo e falei assim, poxa, essa é uma ideia genial, porque ela une 2 das minhas paixões, o motociclismo e a serralheria, e dá para poder tropicalizar isso de uma maneira mais legal. Passados 2 anos, eu estava um pouco frustrado com a minha carreira profissional, e aí eu decidi mudar completamente a chave e partir para esse projeto. Essa é a Motogrill. A Motogrill ela é uma moto Royal Enfield Bullet 500 com um sidecar prancha da Motocárbia de Patos de Minas e uma adaptação de serralheria feita por mim mesmo aqui nessa garagem. O projeto ele é composto de uma caixa bipartida que ela tem um depósito seco com utilidades, reservatório de água, né? Uma caixa de utensílios, um depósito refrigerado, térmico, para poder guardar os insumos, uma churrasqueira no estilo parrilha uruguaia e uma estação de trabalho. Esse projeto ele foi todo desenhado e concebido por mim com o auxílio de engenheiros estruturais para poder entender como é que seria a legislação, como é que seria a execução disso tudo. E eu fiz tudo isso aqui na minha residência mesmo. Hoje eu queria convidá-los para poder acompanhar um pouquinho da minha rotina. Inclusive para vocês poderem entender por que de uma Motogrill e não de um food truck. Eu já andava de moto, fui apaixonado por moto minha vida inteira, mas só fui começar a andar de moto mesmo depois de velho. A serralheria, ela virou um hobby muito
participativo na minha vida, uma parcela muito considerável da minha vida. E aí, quando eu tive a oportunidade de juntar isso, eu não considerei qualquer outra alternativa senão ter um negócio de alimentação em uma moto. Eu busquei um investidor, um amigo que conseguiu me apoiar desde o início. Ele fez um aporte inicial para a aquisição da moto, dos materiais e dos equipamentos necessários. E hoje eu já estou chegando basicamente num ponto de equilíbrio, depois de 3 anos de operação. A moto, ela serve atualmente 3 pratos principais. Ela serve sanduíches artesanais de pão com linguiça, pão com cogumelos e porção de linguiça. Por que desses pratos? Eu sou natural de Minas Gerais e existe uma tradição em Minas Gerais de que, rodando pelas estradas, você teve certeza de que vou comer o melhor pão com linguiça em todas as paradas. Então é um alimento muito próprio de Minas Gerais, é um alimento muito próprio de estrada e, sendo um negócio em uma moto, não poderia ser diferente. Tinha que ser um pão com linguiça. Na época eu tinha um amigo que produzia linguiças em Belo Horizonte, umas linguiças extraordinárias, então não houve nenhuma dúvida quanto à escolha de fornecedor. E o meu pai, ele é natural de uma pequena cidade no interior de Minas, que tem uma tradição queijeira extraordinária. Então a escolha de queijo também foi sem problema nenhum. A escolha pelos cogumelos foi para poder abarcar os vegetarianos. Quando eu fazia só o negócio de serralheria e construía só as churrasqueiras, curiosamente o meu melhor cliente era vegetariano. Um amigo que me comprou 6 churrasqueiras para poder assar legumes e afins. E ele, quando eu iniciei o negócio da moto, falou: Leandro, eu acho que você deveria fazer um sanduíche vegetariano. E ele me apresentou para o fornecedor de cogumelos, que é o Cogumelos da Paz, uma SA que funciona no Parkway aqui em Brasília. O pessoal produz os cogumelos e faz antipastos, de modo que eu tive a oportunidade de conversar com eles, criar uma receita própria, e hoje eles me fornecem cerca de 3 quilos de antipasto de cogumelos todas as semanas. Além disso, eu tenho uma farofinha crocante que eu sirvo como um adicional, um extra, que é uma farofa de amêndoas defumadas e provolone desidratado com ervas de Provence, só para poder dar uma crocância. Aí a receita própria, essa é 100% Leandro. Meu dia, ele começa basicamente fazendo a higienização da moto. Então, eu limpo todas as grelhas, eu faço o recolhimento das cinzas e eu não jogo essas cinzas fora. Essas cinzas, elas são doadas para uma CSA que faz a produção de adubos. Então, hoje eu estou trabalhando quase que com lixo zero. Eu faço a higienização de toda a moto, das grelhas, da pia, do sidecar como um todo. Eu faço o abastecimento da moto com água, carvão, todos os materiais que são necessários para eu poder sair, e eu faço o pré-preparo de alguns produtos. Então, me acompanha aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Bom, esse aqui é o centro nervoso da Fogo Etc. Aqui é onde fica toda a parte de equipamentos e instrumentos. Então, eu tenho um forno de convecção turbo, eu tenho um freezer de 700 litros e eu tenho uma geladeira de 500 litros. Adicionalmente, eu tenho alguns equipamentos e utensílios e
os descartáveis que eu guardo todo ali, que são as embalagens, os tupperwares, todas as questões todas as coisas que eu uso. Os meus insumos, eles vêm nesse formato. As linguiças são entregues a granel toda semana da casa do holandês. As mostardas, elas são de uma microprodutora de Nova Lima, ao lado de Belo Horizonte. Essas mostardas, elas são extraordinárias, elas foram um achado e a produção dela é limitadíssima. E ela me manda isso por avião, normalmente em galões de 5 litros. E aí eu pego 20, 25 litros de mostarda a cada trimestre com ela. É uma coisa extraordinária. Eu vou querer até deixar um abraço para a Mileide aqui, que a Mileide é parceirona. Bom, pessoal, feito os preparativos, agora eu vou começar a montar a moto para poder sair, tá? Em termos de equipamentos, é só isso que eu tenho na moto, né? Eu levo papel toalha, o dosador de farofa, embalagens descartáveis, biodegradáveis, faca, serra, pinça, as fatídicas panelinhas e 2 dosadores para poder servir queijos e os cogumelos. Então é isso aí, pessoal. Preparativos certos, agora é hora de ir para o ponto. Eu consigo determinar os dias em que eu vou sair, os dias em que eu vou colocar um esforço extra e, querendo ou não, eu demorei 40 anos para poder conseguir trabalhar de camiseta e bermuda e eu acho que isso é absolutamente sem preço. Estamos de volta com o Meu Negócio Nômade e o Leandro já está pronto para mais um dia de trabalho. Acompanhe! Chegamos no ponto, agora é começar a montagem. Então, pessoal, cheguei no ponto, já fiz a montagem de toda a estrutura e aí agora é só colocar as linguiças para assar e deixar os insumos à mão. Como vocês viram, toda a estrutura anda na própria moto, então ela é autossuficiente. Eu venho nela, vou embora nela, não é como um trailer que fica estacionado, eu não preciso de carro de apoio. Toda a minha estrutura de trabalho está condensada aqui, em um só lugar. Eu gasto cerca de 1 hora para limpeza e preparativos iniciais, mais cerca de meia hora a 40 minutos para o deslocamento, compra dos pães. E aqui, uma vez que eu estacionei, eu gasto mais 15 minutos para poder fazer a montagem e cerca de meia hora para poder começar o serviço. Hoje eu não tenho um perfil de cliente definido. Como eu trabalho em vizinhanças muito distintas, eu tenho clientela de todo tipo, desde crianças até melhor idade. Porém,
Se eu pudesse extrapolar, seria basicamente 50% masculino e feminino, de idade entre 25 e 45 anos, boa parte deles servidores, mas também muita gente da iniciativa privada. Eu passo por muitos perrengues e muitos problemas. A maior parte deles advinda do fato de que eu construí isso tudo do zero sem manual de instrução. Então eu basicamente fiz uma bazuca para matar mosquito. Eu usei perfis estruturais muito pesados, muito reforçados, e isso fez com que toda a estrutura ficasse muito pesada. E frequentemente eu tenho problemas com isso. Essa roda, por exemplo, é a 4ª roda que eu tenho no sidecar, porque eu já tive 3 rodas quebradas. E elas quebram antes do turno, no final do turno, na chuva, no seco, onde for. Com muita sorte e felicidade eu nunca tive nenhum acidente, mas eu já sou quase que cliente fidelidade de reboque aqui em Brasília, porque eu preciso deles com frequência. E eu mantenho a roda original quebrada, pendurada na parede da minha oficina, como uma lembrança frequente de que imprevistos acontecem. Bom, o que a gente pode considerar de diferencial da Fogo Etc., além da obviedade, porque eu, pelo menos, não tenho notícia de nenhum outro negócio de alimentação conduzido em uma moto, é o fato de que eu garanto a procedência de todos os produtos. Eu trabalho com produtos de muitíssima qualidade, os meus sanduíches são muito simples, eles têm 4 a 5 ingredientes, então eu não tenho margem para erro. Eu tenho que acertar 100% dos ingredientes todo o tempo. A título de curiosidade, a cada 2 meses eu me dou ao luxo de fazer um cardápio temático. Uma variação, que ela pode ser de acordo com a época do ano. Eu tenho, por exemplo, um cardápio de festa junina, ela pode ser cultural, eu também tenho cardápio de Oktoberfest. Então, a cada 2 meses eu me dou ao luxo de fazer uma variação que funciona mais para mim, mas também cai bastante no gosto dos clientes. A minha rotina de trabalho, ela é bem simples. Entre o início e o final de um turno, eu gasto cerca de 8 horas, 4 a 5 vezes na semana. Então não é uma carga muito diferente de um emprego CLT, nem nada do tipo. Porém, eu tenho algumas facilidades. Eu consigo determinar os dias em que eu vou sair, os dias em que eu vou colocar um esforço extra e, querendo ou não, eu demorei 40 anos para poder conseguir trabalhar de camiseta e bermuda e eu acho que isso é absolutamente sem preço. A gastronomia é uma frequente na minha vida. Desde o meu projeto de conclusão de curso de faculdade em 2004, que teve como tema o Festival Comida de Boteco, que ainda era uma iniciativa regional em Belo Horizonte e não esse monstro nacional que é hoje, até uma loja de vinhos que eu tive em parceria com meu irmão em Belo Horizonte. Então, a gastronomia, ela sempre permeou a minha vida profissional e quando eu tive a oportunidade de investir nisso para poder trabalhar exclusivamente, eu acho que não houve dúvida nenhuma não, eu tinha que fazer. A minha formação gastronômica, ela é em sua maior parte autodidata.
Porém, sempre que eu tenho oportunidade de adquirir algum conhecimento novo em formato de cursos livres, em formato de palestras, cursos técnicos, eu abraço essa oportunidade. E todos os anos eu participo dos congressos da Abrazel, dos congressos do Sindobar, né, e outras entidades de classe que tratam do segmento como um todo e como aperfeiçoar e melhorar as práticas, não só de culinária, mas de gestão no setor também. Nas minhas redes sociais e no meu WhatsApp, eu sempre mantenho a minha agenda, cardápios e portfólio de produtos que eu comercializo para além dos sanduíches. Então, hoje eu faço a divulgação essencialmente em modo digital, porém eu tenho trabalhado nos últimos 3 anos somente em crescimento orgânico. Eu nunca fiz anúncios patrocinados, eu nunca fiz postagens impulsionadas, até mesmo porque, por ser um negócio nômade, por ser um negócio móvel, eu não consigo limitar tanto a minha persona a questões psicográficas e de localização. Então, a minha divulgação hoje, ela se resume à publicação de conteúdos, a uma criação de conteúdo bem restrita e ao boca a boca, que no final das contas é o que funciona melhor mesmo. Trata-se muito dessa questão de quem trabalha na rua como se fosse de graça. As pessoas fazem a comparação de ponto fixo com ponto móvel e falam assim: ah, mas é ótimo porque você não tem aluguel. E isso é meio verdade, porque a gente tem pequenos aluguéis. Vários pequenos aluguéis. A gente tem despesas, por exemplo, de uso de espaço, a gente tem despesas de aluguel de banheiros e afins, a gente tem despesas de iluminação, a gente tem despesas de IPVA, porque querendo ou não, nós estamos trabalhando com veículos automotores. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas ainda assim é uma coisa mais, eu particularmente acho mais bacana conseguir trabalhar de maneira variada do que com um ponto fixo, porque assim eu tenho a oportunidade de ir até novos clientes e não de uma maneira mais conveniente e não forçar com que o pessoal venha até mim. Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, de passar esse dia comigo, da Leandro, da Fogo, etc. e a Motogrill. Eu não estou encerrando ainda, vou ficar aqui para poder terminar meu turno, mas eu vejo vocês nas próximas oportunidades, tranquilo? Um grande abraço e até mais.